Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora a gente está começando mais uma série incrível aqui no nosso canal Stack Mobile. A gente vai começar a falar sobre o Android Studio mais o Firebase. Então a gente vai criar aqui um curso gratuito de Firebase para Android. Então se você quer aprender sobre Firebase do absoluto zero, então siga essa série até o final. Qual linguagem a gente vai estar utilizando nesses tutoriais? Bom, a gente vai estar utilizando a linguagem de programação Kotlin e a gente também vai estar utilizando a IDE Android Studio para desenvolver a nossa aplicação e a gente vai estar utilizando o Firebase. E aí a gente vai aprender vários recursos do Firebase, do absoluto zero, beleza? Essa daqui é a primeira aula, eu recomendo que você assista até o final porque a gente vai começar do absoluto zero. A gente vai ver desde a introdução até a parte de configuração do Firebase e até a parte onde a gente vai começar de fato a colocar a mão na massa utilizando aí os serviços do Firebase. Então tudo que eu peço para você é para você se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Embaixo desse vídeo vai ter um botãozinho em vermelho chamado inscrever-se. Clica nesse botão, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu vou estar postando uma aula referente ao Firebase junto com o Android Studio. Beleza? Então para você não perder, se inscreve no canal. Então vamos começar mais um vídeo? Então bora lá! Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Firebase. E nessa aula a gente vai iniciar, vai entender como é que funciona o Firebase e a gente vai criar uma conta na plataforma. Então você vai acessar o seu navegador de internet e a gente vai digitar Firebase. Vamos pressionar o Enter e a gente vai acessar o site oficial da plataforma, que é firebase.google.com. Então vamos clicar aqui no site oficial. Chegando aqui no site oficial, a gente consegue visualizar algumas informações do Firebase. E antes de a gente começar a falar sobre o Firebase, para quem nunca ouviu falar ou para quem está chegando agora, o que é o Firebase? Bom, o Firebase é um serviço de back-end da empresa Google, isso mesmo, da gigante Google. O que a gente faz com o Firebase? Bom, basicamente ele vai nos permitir que a gente trabalhe na parte do back-end nas nossas aplicações. Então, por exemplo, para a gente conseguir trabalhar com banco de dados, criar um sistema de autenticação, trabalhar com armazenamento de arquivos, entre outras funcionalidades que tem no back-end, se a gente não fosse utilizar o Firebase, por exemplo, os serviços do Firebase, a gente precisaria criar um back-end do zero para a nossa aplicação, seja web ou seja mobile, e a gente precisaria pensar na infraestrutura desse servidor, toda a parte de segurança dos dados do usuário, toda a parte de autenticação, entre outras coisas importantes de um servidor, a gente ia precisar pensar em tudo isso. Se a gente utilizar o Firebase, a gente não precisa se preocupar com essa parte estrutural, com essa parte de segurança dos dados, essa parte de segurança de infraestrutura, toda essa parte burocrática de um servidor, o Firebase ele já vai fazer isso para a gente, ele já vai trabalhar nessa parte. Então você não precisa ficar se preocupando com essa parte burocrática. Tudo que você precisa é colocar as dependências do Firebase no seu projeto Android, ou seja, fazer a integração do Firebase no nosso projeto Android, e aí a gente vai conseguir implementar os serviços do Firebase e com poucas linhas de código a gente consegue colocar, por exemplo, serviço de autenticação, serviço de banco de dados. Então com poucas linhas a gente vai conseguir trabalhar com esses serviços. Então vamos entender como é que funciona aqui o Firebase. Bom, descendo um pouco mais aqui na página, a gente consegue visualizar os tipos de integração que a gente consegue fazer. A gente consegue integrar Google Ads, AdMob, né, que é aquele serviço onde a gente consegue colocar anúncios em aplicativos, Google Market, Play Store, Data Studio, BigQuery, Stack, Jira, entre outros tipos de integrações que a gente consegue fazer. A gente também consegue visualizar vários aplicativos gigantes
que utilizam o Firebase. Aqui ele mostra alguns dos aplicativos que utilizam o Firebase, como por exemplo o Duolingo, né? um aplicativo de inglês muito famoso, utiliza os serviços do Firebase. Aqui a gente tem outros tipos de aplicativos, como por exemplo o The Economist, um aplicativo extremamente famoso. A gente tem o Trivago, o Ctrip. A gente também tem essa empresa de games aqui, chamada de Gameloft, uma empresa muito famosa no games mobile, né? Então você vê que tem vários aplicativos famosos que utilizam o Firebase. Tem esses aplicativos e muito mais. Milhares de aplicações, tanto web e mobile, já estão utilizando os serviços do Firebase. Por quê? Porque é muito fácil de implementar nos nossos projetos. Como eu falei para vocês, a gente não precisa se preocupar com toda a parte burocrática de um servidor. O Firebase ele vai trabalhar nessa parte para a gente. Tudo que a gente precisa é fazer a integração no nosso projeto e já poder começar a utilizar os serviços dele, com poucas linhas de código. É isso mesmo. Então vamos dar uma olhada quais são os principais serviços do Firebase. Então a gente vai vir aqui em Produtos e a gente pode vir aqui em Build. E aqui a gente consegue visualizar diversos serviços do Firebase. Então descendo um pouco mais aqui, então o primeiro serviço aqui é o Real Time Database, que é o banco de dados em tempo real do Firebase. Então é um banco de dados que tem uma estrutura de nós, uma estrutura de pai e filhos, né? Uma estrutura de child. Então é um banco de dados um pouco mais antigo do Firebase, mas que funciona muito bem ainda nos dias atuais. É uns serviços muito legais aí do Firebase. A gente também tem o Remote Config, a gente tem o Firebase ML, a gente tem o Cloud Functions, a gente tem, por exemplo, o Authentication, que é para trabalhar com cadastro de usuários, autenticação, né, para você criar um sistema de login de usuário, um sistema de cadastro, você precisa da autenticação. Cloud Message, então aqui você consegue enviar e receber mensagens através de push, né? De maneira bem confiável. Então aqui ele consegue explicar aqui, ele explica para você como é que funciona esse serviço. A gente tem o Roasting, o Cloud Storage, né, que é para trabalhar com armazenamento de arquivos, como por exemplo JSON, imagens, arquivos de vídeos, músicas, entre outros arquivos aí você pode guardar no Cloud Storage. A gente também tem, por exemplo, o Cloud Firestore, que é um banco de dados baseado em coleção de dados. Esse é o banco mais utilizado aí do Firebase. A gente também vai aprender a trabalhar com ele, entre outros serviços do Firebase. Então esses são os principais que você pode dar uma olhada aqui na aba de produtos. Agora a gente vai dar uma olhada aqui em preços. Bom, o Firebase, por padrão, você consegue utilizar em qualquer projeto, seja Android ou até mesmo na web, você consegue utilizar ele de forma gratuita, ou seja, você pode fazer a integração agora mesmo, hoje mesmo, já começar a utilizar vários serviços de forma gratuita. Você pode publicar o seu app aí na loja da Google Play, na loja da Apple Store, aí, se for um iOS, e você pode utilizar esses serviços de maneira gratuita. Porém, é claro, tem um limite para as versões gratuitas e tudo isso você consegue ver nessa página de preços. Então, o plano gratuito do Firebase é o plano Spark, ou seja, o plano gratuito, plano grátis. E aqui você consegue visualizar o que está disponível nesse plano gratuito. Então, por exemplo, aqui na parte de autenticação, aqui você tem que dar uma olhada também nos servidores, Estados Unidos, Canadá, enfim, você dá uma olhada aqui também. Você pode utilizar 10 mil por mês aqui na parte de autenticação, ou seja, uma quantidade muito alta de requisições que você pode fazer aqui. Aqui a gente tem o Cloud Firestore. Então no plano gratuito você consegue fazer, por exemplo, aqui dados armazenados. Você pode armazenar 1 GB. Lembrando que todos esses dados aqui, né, eles são calculados no plano gratuito. A saída de rede 10 GB por mês. Gravações de documentos, você pode fazer 20 mil gravações por dia, o que é muita coisa. Leituras de documentos, 50 mil leituras por dia. Exclusões de documentos, 20 mil exclusões por dia. Então você pode fazer tudo isso daqui no plano gratuito. Tá? Então aqui você tem o Cloud Functions,
você consegue ver o que você consegue fazer no plano gratuito, Roasting, Firebase ML, Real-Time Database, Cloud Storage, Cloud Firestore. Então você consegue visualizar tudo que você consegue fazer no plano gratuito. Caso o seu projeto precise de mais dados do que o plano gratuito, você vai precisar pagar. E como é que funciona esse pagamento? Você vai pagar por utilização, que é o plano Blaze do Firebase. Então você vai pagar pelo que você utiliza. Então, por exemplo, vamos supor que hoje você está utilizando o banco de dados do Firebase. E aí você está gravando 20 mil por dia, né? Você já está passando de 20 mil, você está gravando aí 40 mil por dia. Então você vai precisar pagar, porque o máximo que ele consegue gravar por dia é 20 mil. Então esses outros 20 mil que você está gravando a mais, você vai pagar pela utilização desses 20 mil. Então você vai pagar pelo tanto que você utiliza. Se você utiliza poucos recursos a mais, você vai pagar por esses poucos recursos. Se você utiliza diversos recursos, né? Se você utiliza muitos dados, você vai pagar pela essa quantidade de dados. Então o Firebase é sensacional, porque além de você utilizar o plano gratuito, você consegue utilizar muita coisa. Depois que você começar a pagar, você ainda pode pagar por utilização. Então, se ainda for poucos dados, você vai pagar por esses poucos dados, certo? Então, é sensacional o serviço do Firebase. Ele já te dá uma boa quantidade de dados. E é claro, quando você começar a pagar por esses dados a mais, você já vai estar ganhando alguma grana com o seu aplicativo. Por quê? Porque os dados são muito altos aqui para o plano gratuito. Então, dá para você utilizar aí com uma quantidade bacana de usuários. Não dá para falar para você, é 1000 usuários, é 10 mil, depende da aplicação. Tem aplicações que vão utilizar mais dados, tem aplicações que vão utilizar menos dados. Então não tem como falar para você com quantos usuários você vai precisar do plano pago. Depende de quantos, da quantidade de serviços que você utiliza, como é que você faz essa filtragem, depende bastante, certo? Mas dá para usar muito no plano gratuito. Lembrando que todos os back-ends, né, mesmo se você for construir um back-end do zero, você precisa pagar pela hospedagem desse back-end. Geralmente é caro. O Firebase ele é muito barato em relação a outros back-ends, a outros serviços que existem no mercado. Então, não ache que você pagar, você está saindo no prejuízo. Não, você está expandindo o seu negócio, certo? E você vai ter que pagar por qualquer serviço de back-end. Geralmente é muito mais caro do que o Firebase. O Firebase está saindo aí muito mais barato. É um dos serviços mais queridos aí pelo pessoal, principalmente mobile, mas já está sendo utilizado bastante também na web, justamente pelos seus benefícios. Logicamente, tem limitações, porque você precisa se adequar às regras do Firebase. Ele não te dá uma liberdade tão grande de um back-end que você cria do zero. Porém, você consegue utilizar aí 90% das aplicações sem nenhum tipo de problema. Para você criar uma conta aqui no Firebase é bem simples. Você vai vir aqui em fazer login e você precisa de uma conta do Google. Então você precisa de uma conta de Gmail do Google para você criar uma conta aqui no Firebase. Se você não tiver uma conta no Google, você vai acessar aí o navegador de internet, vai vir aqui em Gmail, e aí você vai acessar aqui o gmail.google, né? E vai criar uma conta de Gmail para você. Criando uma conta de Gmail, é só vir aqui em fazer login com essa sua conta do Google, e aí você já vai ter criado uma conta no Firebase. É muito fácil. Então eu vou fazer login aqui com uma conta que eu já tenho e eu já volto. Beleza, acabei de fazer login aqui com uma conta de Gmail que eu tenho. Depois que você fizer o login, você pode vir aqui, ir para o console. Você vai clicar aqui. E aqui você pode começar a criar os seus projetos aqui no Firebase para fazer a integração nos seus projetos, seja Android, iOS ou até mesmo na web, beleza? Então, já deixa a sua conta criada. Na próxima aula, a gente vai fazer a integração do Firebase no nosso projeto Android. E aí a gente vai começar a implementar os primeiros serviços do Firebase e a gente vai aprender o Firebase do zero no Android, beleza? E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, tudo que eu peço para você é deixa o seu like no vídeo. O like é muito importante para fazer esse vídeo ser ranqueado no YouTube. Então para você ajudar o nosso trabalho,
e para também fortalecer o nosso canal, deixa o seu like. O like é muito importante para ajudar o nosso canal. Então eu conto com a sua colaboração. Só um minutinho, vai lá, clica aqui embaixo no like para ajudar. É isso aí, pessoal, muito obrigado por deixar o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Tem um botão aqui ó, em vermelho, inscrever-se. Se inscreve no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo da nossa série e também de outros vídeos aqui do canal. Então para você não perder os meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho, beleza? E eu espero você em um próximo vídeo. Até a próxima!